Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus possa ser nossa companheira de caminhada hoje e sempre. Neste vídeo, nós vamos tratar do tema eutanásia. Vamos conhecer as consequências de quem opta pela eutanásia e também meditar sobre o que o plano espiritual elevado nos orienta a respeito deste tema. E além disso, conheceremos o relato de um ex-médico que, quando esteve aqui no plano físico, praticou a eutanásia. O relato deste ex-médico está neste livro de título Depois da Vida. Um livro ditado por espíritos diversos e recebido pelo médium Divaldo Franco. O relato deste ex-médico é o relato número 8, de título Crime de Eutanásia. Não é necessário ser juiz para aquilatar toda a profundidade da minha inocência. Também não sou advogado para examinar as circunstâncias e razões que me coloquem a salvo dessas acusações de crimes não praticados. Sou médico e, na minha condição de discípulo de Esculápio, segui a consciência. Quando os dados são falsos, o jogo é sempre desleal. E diante das conjunturas que não permitem uma visão global dos acontecimentos, qualquer técnica de julgamento é arbitrária. Muito difícil, portanto, avaliar a situação de um suicida, de um assassinado ou de alguém que recebeu a eutanásia. Advoguei sempre a eutanásia como paliativo para as aflições dos irrecuperáveis. Depois das arbitrariedades cometidas, Nero não teve coragem de suicidar-se. No entanto, ele foi auxiliado por um soldado que lhe consumou a existência miserável. E Calígula, depois de todos os crimes perpetrados, para ceder lugar ao seu tio Cláudio, teve a vida encerrada pela conspiração de Cássio Quérias. Mas antes deles, temos Marco Antônio e Cleópatra, que, vendo ruir as suas ambições no Egito, refugiaram-se no suicídio para evitar dores inenarráveis que os aguardavam. São fatos de ontem, mas a história de hoje nos mostra a figura abominável de Adolf Hitler, no seu refúgio de Berlim, suicidando-se para evadir-se a uma morte mais desventurada. E a lista é intermina. Lista de suicidas e de assassinados, a que se poderia aplicar a justificativa de uma fuga honrosa para poupar-se as dores, já que sem resistências físicas e morais chegariam à loucura. A medicina, por sua vez, no largo processo de sua literatura histórica, não se exime de aplicar recursos mediante terapias misericordiosas, como bem recentemente se fazia em relação aos alienados mentais violentos, tal como a lobectomia, reduzindo-os a parvos, incapazes de raciocinar, tornados marionetes nas mãos de familiares caprichosos. No entanto, se lhes poderia aplicar a morte, num ato de piedade, muito mais justa e honrada do que reduzi-los a seres infames, destituídos de bom senso e de razão. Apliquei sim a eutanásia, respaldando-me na história da humanidade, da gloriosa Esparta, que atirava os seus mutilados de guerra
seus doentes incuráveis e aqueles portadores de alucinações pela idade provecta no Eurotas, diminuindo-lhes as dores insuportáveis e amenizando a carga social sobre os ombros da comunidade. Várias tribos americanas, sem nenhum contato com a civilização da Magna Grécia, também recorreram e recorrem ao mesmo expediente, levando os seus idosos para morrerem no alto das montanhas, vitimados pela inanição da fome, quando os espíritos de seus deuses os vêm buscar, poupando-os a carga infamante de dores desumanas e retirando responsabilidade do clã, o peso de suas vidas inúteis. Sempre defendi a eutanásia e a pratiquei. E chamar-me de homicida é crime, e reprocho a acusação, embora saiba que são os fantasmas da consciência que me povoam os arcanos da mente. Isso graças ao ativismo das religiões infames, de que me tentei libertar, mas por uma hereditariedade psicológica ainda me atenazam a razão. Bem, a minha primeira experiência foi com um morfético. Ele era um ferro velho. As mutilações, as deformidades, a putrefação cadavérica em vida tornavam-no uma ruína humana. Ele pediu-me e amenizei-lhe as dores, antecipando o termo da jornada por meio de uma morte digna e honrada. Mais tarde, na minha clínica e com a anuência dos próprios pacientes e de alguns familiares que me recorriam aos serviços, pude manter a piedade e facilitar processos de embolia, dando morte respeitável àqueles que se decompunham, misturados aos dejetos, sob escaras lancinantes e dores selvagens que lhes exigiam uma demorada sedação. Acusam-me agora de homicida, aturdem-me, ameaçam-me cortar os tendões para deixar-me na imobilidade, arrancando-me também a língua, para que a mente apenas acompanhe a minha desgraça e o deteriorar da minha consciência. E acusam-me, dizendo que o soro antidifitérico chegou à humanidade minutos depois que um médico matou a filha, para a qual não tinha possibilidade de esperança. E dizem-me que a função da ciência médica é aguardar, mantendo a esperança. Eu discordo veementemente que a esperança para uma metástase de neoplasia maligna, que se alastra desarvoradamente, levando o indivíduo à loucura, ou ao insopitável desejo de morrer para aliviar-se, deva ser mantida. A arteriosclerose senil, as paralisias, as paresias que assolam, não merecem ter abreviadas as vidas, que se deterioram quando os olhos súplices rogam piedade e misericórdia? Pergunto. Sou então um benfeitor da humanidade. Coloquei nas minhas mãos e consciência o arbítrio de vidas e elegi o melhor. A eutanásia é um bem. É um bem que a humanidade deve preservar e que a consciência médica pode eleger quando melhor lhe parecer. Devo delirar. E este delírio é resultado das longas vigílias na enfermaria dos desesperados, que agora me apontam o dedo em riste, chamando-me de homicida. Eles precisavam viver um pouco mais
dizem eles. E se eu os matei, por anuência deles, eles são suicidas. E se assim o são, por que me acusam? Se é um fato que me apresentam no delirar da minha mente aturdida, como compreendê-lo? Mortos-vivos ou vivos-mortos? Falta um largo passo para penetrar-se na natureza humana e poder-se aquilatar o binômio corpo e psiquismo ou o trinômio ser, inteléquia e não ser. A verdade é que sou um benfeitor e sofro, esclerosado talvez, ou nos últimos vaguidos resquícios de uma sobrevivência mental, quando a matéria se diluiu putrefata na vala comum dos desgraçados. Eu prossigo pensando. Beneficiei a humanidade e sofro. Sou a mão da justiça, que agora experimenta a espada dessa justiça. Quem me pode julgar sem me acusar? Não considero vítimas minhas os que aliviei, senão beneficiados pelo meu gládio. Necessito de repouso, do longo repouso da consciência que vai mergulhar no nada, de Herbert Spencer, cuja doutrina abracei, na demonstração de que a morte é a liberdade, é o fim da vida, é o apagar da mente. Mas me arrastam-me a um tribunal, a um julgamento, e eu sou inocente. Temos assim, então, o relato deste ex-médico, que quando esteve aqui no plano físico reencarnado, e durante um longo período de sua carreira como médico, praticou a eutanásia sem nenhum arrependimento. Mas como toda ação gera uma consequência, no seu relato podemos entender o quanto ele estava colhendo do plantio realizado. Crime de eutanásia. Porque a eutanásia é um crime. E quem a pratica é um criminoso. É um assassino. Direto ou indireto. Para que a gente possa entender mais sobre esse tema, nós vamos buscar informação no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos. Lembrando que as informações apresentadas nesses dois livros não são informações que saíram da cabeça de Allan Kardec. Ele não inventou nada. São informações que desceram do plano mais elevado. Plano esse que você e eu não temos acesso. Porque estamos em uma categoria evolutiva ainda muito, muito atrasada. O mais alto, os nossos mentores, aqueles que guiam as nossas evoluções, nos apresentaram informações sobre muitos temas. E um dos temas que temos informação é sobre a eutanásia. Eutanásia é um suicídio, um crime, um assassinato. E todo assassinato tem consequência. Toda ação tem consequência. Todo plantio tem colheita. E é o que a gente observa aqui no relato deste ex-médico, que está completamente ensandecido, tentando defender um ponto de vista indefensável. Quem defende a eutanásia terá que se defender dos resultados que irá colher.
que se torna um criminoso. Quem defende a eutanásia é um criminoso, que defende um crime, um assassinato, um suicídio assistido. E não existe na lei de Deus nenhuma permissão para se efetuar eutanásia ou suicídio, direto ou indireto. Não existe nenhuma permissão para que o homem possa abreviar a sua vida ou a vida de outra pessoa em nenhum segundo. Não é permitido. Porque tem consequência. Consequência para aquele que sofre e abrevia o sofrimento, e consequência para aquele que está agindo para abreviar e antecipar a morte do que sofre. Porque lembremos que a vida é de continuidade. A vida não cessa. Eu tenho uma vida só. E essa vida, em determinado momento, acontece no plano físico e em determinado momento no plano espiritual. Vida não cessa. Não cessa. O rio da vida nunca será interrompido. Então, se eu sofro no plano físico e cometo o suicídio ou a eutanásia, o sofrimento vai comigo. Porque eu não vou enganar a Deus. Não vou enganar ao plano elevado. Não vou enganar as leis que organizam o universo. Eu não tenho essa capacidade, esse poder, essa autorização. Não tenho. Então eu não engano Deus. Eu posso fingir que eu engano, como esse médico, ex-médico, achou que ele poderia enganar a vida, Deus, as leis que nos organizam a evolução. O resultado é qual? Ele é perseguido pelos seus pacientes. Ele é chamado de assassino. Ele é acusado pelas mortes que praticou, porque ele praticou. Aquele que buscou a este ex-médico essa solução é culpado. E ele é culpado. A culpa se divide. Ambos têm sua cota de culpa. Acusam-me agora de homicida. Aturdem-me. Ameaçam-me cortar tendões para deixar-me na imobilidade. Ameaçam arrancar minha língua para que minha mente acompanhe minha desgraça em silêncio. Acusam-me e eles vão querendo vingança contra esse médico que sempre defendeu e praticou a eutanásia. É lógico que quando o espírito está nessa condição desse ex-médico, ele vai tentar se defender. Vai levantar suposições, falsas afirmações, aquele diz sobre Nero. Mas observemos os exemplos que ele vai aqui elencando. Ele diz Nero, Calígula, Adolf Hitler, Marco Antônio, Cleópatra. Desses personagens que ele citou, qual desses personagens deixou um legado positivo? Qual? Qual desses personagens foi um espírito elevado? Que trouxe a palavra e o ensinamento que desce do alto? Qual deles? Nenhum. Foram todos tiranos.
foram espíritos tiranos, perversos e violentos. Todos estes que ele cita aqui. E que tiveram que arcar com as consequências de suas escolhas. Todos assassinos, todos suicidas. Saíram do mundo pela porta do fundo. E o médico também. Porque o final da vida desse médico foi um final de vida perseguido por espíritos que estavam obsediando ele. Ele se tornou um espírito obsediado por aqueles que ele matou e por ele mesmo. Porque ele se agarra em afirmações que não se sustentam. Ele foi um materialista. Ele diz: abracei a doutrina de Herbert Spencer. Que doutrina é essa? É uma doutrina conhecida como positivismo. Esse Herbert Spencer foi um filósofo. E esse positivismo, dizia o seguinte: apenas os conhecimentos científicos eram verdadeiros. Apenas o conhecimento da ciência é verdadeiro. Esqueça qualquer outro conhecimento que não é verdade, se não for o da ciência. Chamado positivismo. O que é o positivismo? Materialismo. Apenas o que está na matéria vale. Eu acredito apenas no que eu vejo, pego e sinto. E se não for assim, eu não acredito. Apenas a comprovação científica me trará certeza. O resto, para mim, não existe, eu não acredito. Então, naturalmente, que esse filósofo Herbert Spencer iria encontrar muitos outros que também concordassem com ele. Que rezassem pela mesma cartilha do materialismo. Já que ele diz: a morte é a liberdade, o fim da vida e o apagar da mente. É uma ideia muito perigosa. Entender a morte como liberdade, como fim e como apagar da mente é uma ideia perigosa. Trágica, drástica e de consequências terríveis para quem acredita nisso. Porque a primeira coisa que vai acontecer é o desapontamento. O espírito vai ficar desapontado, porque ele imaginou que ao morrer fisicamente tudo acabasse. E não acaba. Não acaba. Tenta a sorte. Você que não acredita, tenta a sorte. Para ver o problema que você vai criar para você mesmo. A vida é de continuidade. Do berço ao túmulo, apenas o corpo biológico. A vida continua sempre. Mas quando eu vou eleger para a minha vida que não há mais nada depois do túmulo, é natural tentar abreviar a dor. É até compreensível. Se eu sei que não existe nada depois da sepultura, para que eu vou ficar sofrendo? Mas a gente precisa se perguntar, por que então existe o sofrimento? Deus joga dados? Nasce agora uma criança em berço de ouro.
E alguns milhares de quilômetros distante, nasce uma outra criança no mesmo horário. E essa criança não vai enxergar. Será cega de nascença. Será pobre. Os pais a abandonarão. Na rua mesmo. Vão deixar essa criança ao relento. Que não aceitam uma criança cega. Por que então? Uma criança nasce no privilégio e a outra com tudo desfavorável. Sem privilégios materiais. Porque Deus é um brincalhão? É um fanfarrão? Joga dados? É um grande jogo? Então ele escolhe, esse aqui eu vou agora dar tudo para ele. Agora esse aqui eu quero ver esse sofrer, porque eu gosto de ver ele sofrer. É assim que Deus age? Uma criança nasce sem mão, sem braço, com problema cerebral, com dificuldade na fala. Por quê? Uma nasce num local onde tudo é favorável e ela terá poucas dificuldades iniciais, enquanto de outro lado uma terá inúmeras dificuldades iniciais. Por que isso? Será que o positivismo responde isso? A materialidade responde isso? É um acaso da biologia humana? É isso? Então nós vamos resumir a vida a 30, 40, 50, 60 anos do berço ao túmulo e a casualidade biológica de eu ser uma pessoa que tem uma possibilidade de raciocinar melhor do que a outra, que nasceu com um corpo disforme, com a mente enclausurada, com uma síndrome de Down, com uma paralisia mental? Como é que se explica isso? Perguntemos então a Herbert Spencer, o grande filósofo positivista. Responda. Não respondem, né? Não respondem. Porque eles não têm resposta. Mas nós temos as respostas aqui, ó. Doutrina espírita, o Consolador prometido, que responde a todas as dúvidas que o ser humano tem. Cabendo ao ser humano descer do pedestal de arrogância, petulância e soberba e acessar a informação que desceu lá do alto, lá da onde a gente não tem acesso. Lá do andar que a gente não tem acesso. Mas nós aqui vamos acessar essas informações. Mas antes voltemos rapidamente ao relato do médium, que diz o seguinte: sou um benfeitor da humanidade. Coloquei em minhas mãos e consciência o livre-arbítrio de vidas e elegi o melhor. Ele se acha um benfeitor. A eutanásia é um bem que a humanidade deve preservar e que a consciência médica deve eleger quando melhor lhe parecer. Então é um surto psicótico, achando que o que ele fez era correto. Mas vejamos a consequência daqueles que foram mortos pelo médico. Porque estamos olhando o viés do médico. Ex-médico. Porque ninguém é médico. Não existem médicos perpétuos, eternos. Não. Eu estou médico. Eu estou arquiteto. Eu estou na profissão. Eu não sou essa profissão eternamente. Não estarei nela eternamente. Não serei sempre médico. Esse espírito virá em outras condições que não a do médico.
para atuar em outras profissões. Porque necessita de muitas experiências. E nós também. Mas vejamos o viés de quem estava do outro lado, que sofria, que trazia a doença, a enfermidade, a dificuldade. O que eles dizem? Dizem-me os espíritos que a função da ciência médica é aguardar, mantendo a esperança. Mantendo a esperança. Isso é o que os espíritos diziam para ele. Mas para ele, a medicina deve eleger a eutanásia quando achar melhor. A medicina, então, a ciência deve matar. Quando ela acha melhor, mata. Mas os espíritos dizem aguardar, mantendo esperança. E ainda assim, os espíritos que vinham até ele, que queriam arrancar isso dele, aquilo dele, que o acusavam, etc., diziam o seguinte: chamam-me de homicida, deliro, devo estar delirando. Eles agora me apontam o dedo em riste. Eles precisavam viver um pouco mais, dizem. Os que desejaram abreviar a reencarnação, no plano espiritual afirmam, precisavam, no passado, viver um pouco mais. Os próprios espíritos tinham esse entendimento. Buscaram a eutanásia para abreviar algo que eles não tinham autoridade para abreviar. Precisavam de um pouco mais. Então são loucos guiando loucos. Cegos guiando cegos. Crime de eutanásia. Vejamos então, a partir desse relato do médico, aqui no Livro dos Espíritos, vamos na questão 944. Porque para o médico a ciência tem que usar a eutanásia, para esse ex-médico, para esse ex-médico, espírito, desencarnado, a ciência deve fazer uso da eutanásia quando ela achar melhor. Que é matar, assassinar. Isso é para esse espírito a ideia dele. O que o plano mais alto nos diz? Vamos ver. Questão 944. Pergunta: o homem tem o direito de dispor da própria vida? Interrogação. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Interrogação. O homem tem esse direito? Resposta: não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Aqui ele diz suicídio voluntário. O que nós vimos aqui no relato é suicídio involuntário. Os dois são suicídios. Se é direto ou indireto, voluntário ou involuntário, não importa, é suicídio. É finalizar uma reencarnação antes da hora. E ninguém tem esse direito. Mas vejamos na questão 946, Allan Kardec pergunta: que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e decepções desse mundo? Não é isso que esse pessoal da eutanásia busca? Fugir das misérias, das dores, das decepções do mundo? É isso que eles buscam. Fugir. Fuga. Não quero mais isso. O que pensar desse suicídio? Resposta: pobres espíritos que não têm
a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem, e não aqueles que não têm nem força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que as suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Quem passa pela prova da enfermidade, da doença, pela expiação da prova e da doença, e passa sem murmurar, sem reclamar, sem buscar abreviar, será recompensado. Que tipo de recompensa? Alguém pode perguntar. A paz. A paz consciencial. Quem passa por uma expiação dolorosa de dor e sofrimento físico é porque lá atrás trouxe isso para a sua vida. Vou dar um exemplo. Um dos livros da série Rebelde, de Sandra Carneiro, traz um personagem que é uma criança e essa criança desenvolve uma doença autoimune. Parecida, ou se eu não me engano, é o fogo selvagem. Acho que é o fogo selvagem. E por que ela desenvolve essa doença? Que não tem cura. Porque, e aí vem a explicação, na reencarnação anterior, esse mesmo espírito, no corpo de um outro homem, ateou fogo ao próprio corpo. Porque houve lá uma questão passional, ele não soube lidar com a questão, e para se vingar da mulher, ele joga gasolina, ou um produto, querosene, no corpo, e joga fogo. Morre. Mata o corpo biológico? Mata. Mata o espírito? Não. Criou para ele o quê? Um problema. Vai ter que ressarcir a questão, porque ele criou? Vai. É um débito que ele vai ter que pagar. Retorna, então, como uma criança pobre, e com 12 anos ele começa a desenvolver essa doença autoimune. Porque o plano maior não quer que tenha para essa doença nenhuma cura. Porque a doença já é a cura. A doença já é a cura. A cura. Muitas vezes o câncer já é a cura. O Alzheimer já é a cura. O Parkinson já é a cura. Como ele diz, a metástase já é a cura. Porque o espírito traz na sua essência muitos débitos que precisam ser quitados. Então aqueles que fogem aos desafios, às provas, às expiações, pobres espíritos. As tribulações que eles deveriam passar e não passam, elas ficam guardadas. Não é que elas desaparecem. Fica lá. A tribulação vai vir na vida dessa pessoa? Vai. Não se foge de débito, não se foge de prova, não se foge de expiação. E aí tem uma pergunta que vai cair aqui na questão do ex-médico, que é a pergunta 946A ou B. Diz o seguinte: os que conduziram um infeliz a esse ato de desespero, que é o suicídio, esses suportarão as consequências? Que é o caso do ex-médico. O ex-médico, ele incentivava o suicídio assistido, que é a eutanásia. Ele incentivava. Então, ele suportará a consequência? Interrogação. Resposta. Ai deles, porque responderão por homicídio. Vamos voltar agora. Voltemos ao texto. Crime de eutanásia. Acusam-me agora de homicida.
exatamente a resposta que está aqui. Lembrando que essa resposta, este livro, é de 1857. E essa história aqui veio depois deste livro aqui. Depois de 1857. Portanto, esse espírito, de alguma forma, ele tinha consciência que a eutanásia é um erro. Mas ele preferiu escolher isso. E aí tem consequência. Acusam-me de homicida. E a resposta da pergunta é: responderão por homicídio. É a lei. É clara, transparente, cristalina. 2 mais 2 dá 4. Na questão 950, temos o seguinte: que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor? Aquele que está enfermo, que procura a eutanásia, que pensar dele? Que ele quer fugir, ele quer que acabe aquela dor. Que pensar? Resposta: outra loucura. Que ele faça o bem, estará mais seguro de alcançá-la. Que suporte, porque retarda sua entrada no mundo melhor. E ele mesmo pedirá para vir terminar essa vida que cortou por uma falsa ideia. Todos os que buscam a eutanásia buscarão retornar. Como ele diz aqui. Porque eles cortaram a experiência reencarnatória. Uma falta, qualquer que seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. E por último, questão 953. De novo, eutanásia. Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, e é ela culpada por abreviar alguns instantes seus sofrimentos por uma morte voluntária? Aquele que busca a eutanásia, ele é culpado? Resposta: sempre se é culpado por não esperar o termo fixado por Deus. Eu vou ler de novo. Sempre se é culpado por não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, se está bem certo de que esse termo chegou, malgrado as aparências, e que não se pode receber um socorro inesperado no último momento? Interrogação. Quem disse que no último momento algo não pode acontecer? Quem disse? Porque é isso que nos diz aqui o Espírito São Luís. Evangelho segundo o Espiritismo. Temos esse tema aqui tratado. Eutanásia. Capítulo 5. Título: Bem-aventurados os aflitos. Porque quem está doente está aflito, não está? Não fica em aflição? Bem-aventurados os aflitos. Vejamos a questão aqui 28. Que vai no cerne da questão. Vai no âmago. Vai no ponto. São Luís. Ele deu essa resposta em 1860. Certo? Em Paris. Que é o santo da Igreja Católica, São Luís. Pergunta: um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é desesperador. É permitido, então, poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim, que é o que o ex-médico fazia aqui, né? Na história dele. Ele abreviava o fim da reencarnação. Pergunta então: é permitido fazer o que ele fez? É permitido o que os médicos fazem aí nas clínicas clandestinas? Abortos, eutanásias, suicídios assistidos? Se eu não me engano, na Suíça é permitido
o suicídio assistido, se eu não me engano. É permitido? Vejamos o que o alto nos diz. Resposta. Quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Interrogação. Não pode ele, Deus, conduzir um homem à borda do fosso e daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos? Interrogação. Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência, essa ciência, positivismo, materialismo, essa ciência jamais se enganou em suas previsões? Interrogação. A ciência nunca se enganou? Deus não se engana. O espiritismo não se engana. Mas a ciência, ela já se enganou? Interrogação. Sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar com razão como desesperadores. E sim, há casos desesperadores, de muita dor, muito sofrimento. Não tenhamos dúvida. Não tenhamos dúvida. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inúmeros exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Interrogação. Pois bem, essa hora é de graça. Essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, porque ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões da agonia. E quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento. O homem está moribundo, metástase, doenças, enfermidades terríveis. Mas não acabou ainda. Tem um tempo, um prazo, um momento exato para terminar. E só vai terminar quando tem que terminar. Não pela mão do homem, pela mão do mais alto, pela mão de Deus. E existem casos, que no último minuto o moribundo pede perdão. E aquele que foi agredido o perdoa. E ali cessa-se um problema. Que se não houvesse aquele minuto de graça, seria levado para o plano espiritual e para as próximas experiências encarnatórias. Um último suspiro, às vezes, uma última lágrima é suficiente para rever um erro gravíssimo e não levá-lo adiante. Por isso que a eutanásia é um grande crime, porque ela cessa essa possibilidade. Ela cessa, ela corta e não dá chance do moribundo se arrepender. O materialista, que não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírito, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos quanto esteja em vós. Ele diz abrandai. Mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de 1 minuto. Porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, não sou eu que falo. Poupar lágrimas no futuro. Quem opta pela eutanásia, pelo suicídio, não poupa essas lágrimas. Aliás, pelo contrário. Traz para a sua vida
dor e sofrimento. Quantos casos de câncer não têm a sua fonte no suicídio? Quantos casos de demência mental não têm sua causa no suicídio? Suicídio assistido ou não, voluntário ou involuntário, direto ou indireto. A vida é de Deus. A vida não é nossa. Temos a vida para aprender e evoluir. Que possamos fazer da nossa caminhada, da nossa vida, caminhada de evolução. E não caminhada de queda. Porque aqui nós temos a queda de espíritos que buscaram a eutanásia e do ex-médico que praticou a eutanásia. A medicina, a ciência, deve preservar a vida e a esperança. E nunca matar a vida e nunca matar a esperança. Bem-aventurados os aflitos. Jesus já nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O recado está dado. A reflexão agora é individual. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre.